Olá, uma boa noite para você. Sexta-feira, Mundial News no ar e, como sempre, traz para você, nosso telespectador, o que foi notícia durante a semana no Brasil e destaque em nosso telejornal. Começamos falando sobre um aplicativo que a Polícia Militar lançou nesta semana no Paraná, o app 190. A ferramenta já está disponível para moradores de Curitiba e região metropolitana, que podem acionar a PM agora por um aplicativo de celular. A tecnologia poderá ser utilizada pela população de Curitiba e região metropolitana para registrar ocorrências e fazer contatos de emergência. O objetivo é facilitar o contato do público com os órgãos de segurança pública para agilizar o atendimento. Além disso, possui um foco nos deficientes auditivos. Um importante avanço, principalmente de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. As pessoas vão poder baixar o aplicativo, antes vão ter que se cadastrar no governo digital, passando suas informações para que quem acione via aplicativo seja um acionamento seguro para a Polícia Militar. Um acionamento que vai trazer um feedback para o usuário, ele vai saber quando a viatura está deslocando ou chegou no local, vai trazer um feedback para a segurança pública, que depois vai ter uma avaliação, ou seja, é um aplicativo em que todos ganham, um importante avanço para a segurança pública. Atualmente, as denúncias, reclamações e solicitações de emergência precisam ser feitas por telefone para o número 190 ou pessoalmente. A Central de Segurança localiza a unidade policial mais próxima e então realiza o atendimento da solicitação. Todo este sistema será feito de maneira automática pelo aplicativo, trazendo mais comodidade e facilitando também o planejamento do efetivo, que muitas vezes não dá conta de todos os atendimentos. A pessoa, para achar o aplicativo, ela faz um cadastro no governo digital, automaticamente vai nos repassar diversas informações que já teremos isso adiantado para o acionamento da Polícia Militar. Ele vai entrar no aplicativo, vai preencher ali a sua situação dos fluxos de ocorrência que já foram previamente destinados. Nessa sequência, fechando esta ocorrência automaticamente na tela do atendimento policial lá na Central de Operações, a partir do momento que ele dá o clique do OK da ocorrência, nós já temos essa ocorrência lá. O operador policial pode já conversar com ele se for necessário, ou então já passar para uma viatura que esteja disponível para ele dar o atendimento. Ele não tem necessidade de entrar numa fila de atendimento telefônico, ele faz o atendimento direto. Ele também pode nos passar mais informações, repassar fotos, vídeos e muito mais, e vai receber o feedback, que é o mais importante, que é o atendimento telefônico nos repassa informação e se eu precisar eu tenho que fazer um chamado. Com ele não, eu tenho um chat direto, eu posso conversar diretamente com ele. A expectativa é que a espera pelo atendimento diminua e que o efetivo da polícia destinado ao atendimento telefônico possa ser reutilizado em outras áreas de atuação dentro da Polícia Militar. O objetivo é que a pessoa tenha um contato e ela mesma vai saber se a viatura já está indo ou não, porque quem vai fazer o atendimento vai dizer para ela, ó, a viatura está indo, já deslocou, e ela mesma vai poder estar trocando mensagem com o atendente, com quem está falando com ela no celular. Isso facilita porque ela sabe aí mais ou menos quanto tempo a viatura vai chegar no local e nós estamos trabalhando e otimizando, tentando fazer com que as viaturas cheguem mais rápido ao local das ocorrências. O aplicativo lançado está disponível somente para sistemas Android, mas a previsão é de que em 30 dias o app 190 esteja liberado também para iOS. Além disso, a expectativa é de que nos próximos meses a tecnologia seja replicada para todo o estado do Paraná. E falando ainda de celulares e tecnologia, noticiamos nesta semana também que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a notificar proprietários de telefones celulares em situação irregular, ou seja, aparelhos roubados, extraviados e piratas. Se irregular, o aparelho logo será bloqueado. Começaram na semana passada as notificações da Anatel a usuários de telefones celulares irregulares em todo o território brasileiro. A medida tem como objetivo ajudar a diminuir a fabricação irregular e o roubo dos telefones móveis. Trata-se de um projeto chamado Celular Legal. Ele tem como objetivo incentivar o uso de equipamentos regulares nas redes de telefonia móvel utilizadas no Brasil, orientar a população dos benefícios e da importância dessa iniciativa e inibir o uso de equipamentos irregulares nas redes de telefonia móvel. A comunicação da irregularidade será feita via SMS e o consumidor terá até 75 dias para procurar as operadoras ou revendedoras de aparelhos. Caso contrário, o equipamento será inutilizado para todos os serviços que envolvem a rede de telecomunicação. A partir do momento que o usuário fizer a conexão de um aparelho celular novo,
na rede de telefonia móvel, isso então a partir do dia 23, esse aparelho, o usuário buscar fazer uma chamada telefônica com ele, por exemplo, a rede vai identificar o fato desse aparelho ser irregular e passará a mandar mensagens de texto, de SMS, para esse aparelho, informando justamente dessa irregularidade e que o equipamento será inibido, ou seja, ele não poderá ser utilizado nas redes de telefonia móvel, seja qualquer operadora ou em qualquer local do Brasil, a partir de 75 dias da primeira notificação. É importante colocar que, nesse caso, então, caso o usuário costume fazer chamadas de voz, ele, a partir desse bloqueio do aparelho, ele não poderá fazer novas chamadas de voz. Se ele tiver um plano que envolva chamadas de voz e envio de SMS, ele tanto não poderá fazer mensagens de texto, como também não poderá iniciar uma nova chamada de voz. E se o plano contiver também dados, ele também não poderá fazer nem a chamada de voz, nem o envio de SMS e nem acesso à internet móvel. Os celulares com fabricação irregular não poderão ser regularizados. Por isso, o usuário deve entrar em contato com o estabelecimento responsável pela venda para efetuar a troca do produto. Sugere-se que o usuário, o consumidor, dirija-se ao estabelecimento onde ele fez a aquisição do produto, portando a nota fiscal, e apresente a questão para ser feita a análise da empresa fornecedora do equipamento. Caso, mesmo assim, não se consiga chegar a uma solução, sugere-se, então, eventualmente, o usuário, seria necessário ao usuário ter o apoio, né, de um órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por exemplo, para que ele possa ser orientado no que deve ser feito em relação a isso. Para o usuário que tem dúvidas sobre a regularidade do seu aparelho, poderá conferir o número do e-mail direto no site da Anatel. Há também a possibilidade de checar a certificação na caixa do produto e no manual de instruções. Sim, é importante que o consumidor sempre busque a aquisição de aparelhos celulares e de equipamentos de telecomunicações de maneira geral, em estabelecimentos idôneos e verifique a existência do selo de certificação da Anatel. Esse selo ele consta no próprio aparelho ou no manual desse aparelho, também na bateria e no carregador. No caso ainda de persistir dúvidas, ele pode acessar esse site da Anatel do celular legal e verificar ali o número e-mail que ele tem então a informação de que o aparelho é regular. E no próximo bloco, você vai ver que existem aplicativos disponíveis para o eleitor fazer denúncia já já. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. Muitos eleitores não sabem, mas é possível fazer denúncias de infrações eleitorais por meio de aplicativos. Um deles é o Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que recebe infrações como propaganda eleitoral irregular, compra de votos e crimes eleitorais. Mais de 10 mil denúncias foram feitas em um mês. Confira. Como forma de facilitar as denúncias em período eleitoral, diversos aplicativos ligados a entidades fiscalizadoras foram lançados ao longo dos anos. Caso do Pardal, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que funciona desde 2016. E também do app da OAB Paraná, chamado Voto Legal. Os aplicativos possuem basicamente a mesma funcionalidade: denunciar os casos de irregularidades nas campanhas das eleições deste ano.
E a ideia é facilitar para o usuário o contato direto com os órgãos fiscalizadores. O Pardal, assim como o aplicativo e-Título, é considerado um sucesso pela Justiça Eleitoral. O que acontece com o Pardal? Ele faz o eleitor se transformar em fiscal da eleição. Ele fiscaliza tanto o seu candidato como o seu partido e pode fazer denúncias diretamente nele. Então, é um sucesso. A ferramenta tem um visual simplista e intuitivo para que todos consigam realizar as denúncias sem maiores problemas. É possível também conseguir orientações diretas no app Pardal sobre quais são os tipos de irregularidades e o que pode ou não ser feito durante a campanha. O usuário pode anexar também fotos, vídeos e áudios para complementar o registro, que poderá ser feito em modo anônimo. É só baixar o aplicativo no celular, que está disponível para todas as plataformas digitais. Então, ali ele pode fazer o preenchimento dos seus dados, colocar foto, vídeo, explicar o que é a denúncia, e essa denúncia vai ser enviada ao Ministério Público. Ao todo, já foram feitas 649 denúncias pelo aplicativo Pardal, somente aqui no estado do Paraná. A capital paranaense é recordista com 177 registros e a maioria deles é relacionada à propaganda eleitoral irregular. Até o momento, nós temos 2.338 denúncias na região sul. E, evidentemente, é um número muito maior do que o ano passado, da outra eleição, porque os eleitores estão aderindo mais a essa questão da propaganda, ou seja, de fiscalizar realmente. Como nós temos uma eleição extremamente, digamos assim, de sucesso, vamos dizer assim, há um engajamento maior do público. No Brasil, as irregularidades denunciadas já chegam a quase 18 mil. 68% representam descumprimentos das regras de campanha eleitoral. 15% correspondem aos crimes eleitorais, como corrupção eleitoral passiva e ativa, e 6% representa a utilização da máquina pública. A propaganda irregular é disparado a categoria de maior denúncias em qualquer segmento, porque o eleitor ele está na rua, ele vê algo, ele já pode filmar e tirar foto e fazer a denúncia. Ou seja, em comparativo com as outras denúncias de, por exemplo, coação ou algo de comício, etc., é gigantesca a diferença. E ainda com notícias ligadas à política brasileira, você sabe quantos políticos hoje eleitos existem no nosso país? Acredite, são mais de 64 mil. E você sabe quanto eles custam para os cofres públicos? Confira na reportagem. O valor é assustador. O Brasil gasta hoje com o pagamento de políticos e seus assessores cerca de 128 bilhões de reais. Mas será que a população está de acordo com tudo isso? Acho uma vergonha. Mas, do jeito que a coisa está, vamos esperar. Quem sabe, de alguma outra forma, melhore, né? Porque atualmente as perspectivas são muito difíceis. Eu acho um excesso, né? Muito, né? Tinha que trocar toda essa política, sabe? Eu acho que os políticos mais antigos tinham que mudar tudo. E ninguém faz nada por ninguém, né? Só pensa neles. Podia pagar pra mim, né? Eu acho que é mais fácil. Poderia ser pago pra mim. Eu acho um absurdo. Muita gente na pobreza e político recebendo isso. Um absurdo. São aproximadamente 70 mil políticos eleitos que são pagos com recursos públicos. O teto dos salários beira os 40 mil reais. Mas o principal ônus nas contas públicas são as regalias pagas, como, por exemplo, os assessores parlamentares, que são cerca de 715 mil, custeados pela máquina pública. Na prática, o número de pessoas que são eleitos é proporcional, vamos dizer, à população. Então, aí o cálculo está correto, feito pelas autoridades eleitorais. As assessorias que cada representante tem, seja ele do Legislativo e do Executivo, podem ser questionadas. Será que precisamos de tanta gente assim pendurada, vamos dizer, em cada legislador, em cada executor do serviço público? Não é? Aí poderia haver uma seleção maior e vamos dizer assim, também comparando às vezes o salário desses assessores com o setor privado, eles vivem num país que às vezes não é o nosso, né? Eles vivem um pouco à nossa margem. E também, no outro sentido, se você comparar a esfera federal de governo com a esfera municipal e estadual, também existe muita redundância, muita replicação, né? Muitas pessoas fazendo a mesma coisa na área da saúde, muitas pessoas fazendo a mesma coisa na área da educação, da segurança, então poderia haver. A Constituição ela é bem clara sobre as funções de cada área de governo, né? Mas também temos que ver onde que não tem gente aí fazendo coisas que não precisam ser feitas.
Quando comparamos o Brasil com outros países, é possível ver que a diferença salarial entre presidentes é considerável. Além, é claro, de demonstrar que outros sistemas acabam favorecendo o ambiente político onde a sociedade é mais participativa. O Brasil é uma república federativa, baseada em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembramos também que o Judiciário ele não é eleito em nenhuma instância. Nós respeitamos o trabalho das pessoas do Judiciário, mas também aí existe também uma necessidade de uma análise, porque também os ganhos, os benefícios que algumas pessoas do Judiciário recebem não são elevadas. A Alemanha, ela não é uma república federativa, ela é uma república, sim, também federativa, mas é parlamentarista. Então o presidente ele é mais figurativo, o chefe do Executivo Federal é um dos deputados, e aí estamos falando de uma situação em que você não tem, vamos dizer assim, senadores, onde você não tem... a Alemanha ela é até bem parecida, ela tem governos estaduais e também federais. Mas se nós pegarmos o caso, por exemplo, da Noruega e da Inglaterra, eles não têm presidente, não têm senadores, não têm deputados estaduais, só tem prefeitos, vereadores e deputados federais. E daí o governo ele é tirado dali. Então, vamos dizer assim, a estrutura administrativa ela é diferente, mas também na forma de eleição existem algumas coisas que nós não temos, eu cito a Alemanha em particular, existe o voto distrital misto, onde cada pessoa, cada partido, ele indica apenas um candidato para um distrito eleitoral definido pelo Tribunal Regional Eleitoral, no nosso caso, e a pessoa que foi eleita, ela vai ser vigiada por aqueles outros da oposição que perderam a eleição. E os opositores, eles serão um forçador, vamos dizer assim, da transparência, da atitude, das ações daquele que está no poder, porque a campanha é como se ela fosse durante 4 anos, permanente. E no próximo bloco, você vai ver que existem cidades do Paraná em que o número de carros é maior do que o de habitantes. Daqui a pouquinho. Curitiba é hoje a capital com o maior número de carro por habitante do país. Mas a cidade está longe de ser a mais motorizada do estado. 2 municípios do Paraná, por exemplo, possuem mais veículos do que pessoas. Com a aceleração do consumo dos últimos 10 anos, a população passou a ter acesso mais fácil à compra de veículos. Segundo dados do Denatran, Curitiba tem sido a cidade com o maior número de carros proporcionalmente falando. O maior número de pessoas, maior número de habitantes nos municípios gera, consequentemente, um número maior de veículos. Então, isso depende de cada localidade. Normal essa quantidade de veículos para a quantidade de pessoas, de habitantes por município. Hoje nós precisamos, acho que todos estamos aguardando a questão de pós-eleição, a economia, para onde ela vai caminhar, as empresas, os fabricantes de veículos instalados, se permanecerão ou não. Então, nós teremos que acompanhar aí o resultado dos próximos governantes, e a economia. A economia é o fator principal para identificarmos se irá ou não aumentar essa questão de veículos no estado do Paraná. Alguns municípios já se aproximam da equiparação no número entre carros e habitantes, mas, segundo as autoridades, este crescimento é gradativo e trivial. Maiores frotas é Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, que é uma região metropolitana de Curitiba, que tem um número de veículos bastante acentuado. A população tem buscado meios de transporte mais eficazes. Por isso, o número de carros e motos tem crescido a cada ano. Mas, com o aumento da frota, outro problema aparece: o congestionamento. O que o Detran tem feito é a questão da educação para o trânsito, as questões de ações de educação através da Escola Pública de Trânsito,
unindo-se aos municípios, né? Cada um na sua responsabilidade, mas essa questão de pessoas adquirindo veículo, eu ainda acho que é a questão da economia, né? E o fator humano é o fator principal com relação ao uso desse equipamento que é o veículo, né? O Mundial News desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você, um ótimo final de semana e até segunda.